O mundo não é o que você acha que ele é. A forma como sentimos, vemos, interpretamos, absolutamente tudo no mundo está diretamente ligado às nossas experiências pessoais. Tudo aquilo que aconteceu ou que não aconteceu com a gente. Se você conseguir entender isso, você vai mudar a forma de enxergar tudo aquilo que acontece ao seu redor. E principalmente entender a cabeça das pessoas de uma forma um pouco diferente. Você vai aprender isso aqui nesse vídeo, mas antes, já aproveita, curte, se inscreve, ativa o sininho, toda aquela palhaçada que as pessoas fazem quando estão gravando vídeo pro YouTube. A propósito, hoje é quinta-feira e são 5 horas da tarde e eu tô gravando um vídeo que eu fiquei de lançar às 19 horas de hoje mesmo. Vamos ver se dá tempo de eu editar e botar ele no ar até o horário, senão eu vou atrasar no vídeo de inauguração do canal. Isso é muito bom. Inclusive, esse provavelmente é o segundo pior vídeo que você tá vendo aqui. O pior deve ter sido o último que eu lancei. No sentido técnico. Eu tenho uma luz aqui, eu tô gravando com uma GoPro, eu não tô usando microfone específico para GoPro, eu não tô usando microfone específico para GoPro porque eu percebi que o meu microfone de lapela, o Holy Land, não encaixava na GoPro, eu precisei comprar um adaptador, tô esperando chegar. Então eu tô captando áudio diretamente pela GoPro. E pode ser que o áudio não fique tão bom assim e alguns ruídos externos apareçam aqui. Mas faz parte do jogo. Se você quer ver o pior vídeo já postado aqui, segundo, dá pra aparecer aqui em algum lugar, porque eu tenho que aprender também como é que configura isso no YouTube. Seja muito bem-vindo ao Brenoverso. Vamos lá. Você não enxerga o mundo real, tá? O que você enxerga é um somatório das suas experiências, as suas interpretações pessoais e todo o trabalho do seu cérebro, que provavelmente vai ter alguém muito mais capacitado que eu para te explicar isso de forma científica. Mas o que eu quero dizer é que você não tá vendo a realidade. E tá tudo bem, desde que você não seja aquela pessoa insuportável que acha que tem sempre razão e tudo tem que ser do jeito dela. Para tentar explicar melhor esse óbvio, eu vou trazer para vocês uma memória afetiva minha. Na verdade, a ausência de uma memória afetiva. A maior parte da minha vida eu achei muito idiota, e realmente eu considerava idiota a ideia de se sentar à mesa para jantar em família, para almoçar e tudo mais. Eu sempre fui aquele cara que peguei meu prato, comia e saí. Eu não tive esse hábito introduzido na minha vida. Eu sou filho de pais separados, eu fui criado pela minha mãe, trabalhava fora, então a maior parte do tempo eu almoçava sozinho, fazia minhas refeições sozinho. Geralmente sentado no sofá, com a almofada no colo, o prato, assistindo televisão. TV Globinho, X-Men, eu lembro que você vê isso também. Então, a partir do momento que eu fui convivendo com outras pessoas, né, ali nos meados da adolescência e tudo mais, eu comecei a entrar num universo em que eu via realidade diferente. Eu ia almoçar às vezes na casa de um amigo, eu ia almoçar na casa da minha namorada na época, e eu percebia que eu ficava um pouco incomodado com aquilo de todo mundo sentado na mesa, conversando, e as pessoas acabavam de comer e continuavam ali conversando. E era engraçado porque às vezes eu ia almoçar na casa do meu pai e eu fazia esse movimento que hoje em dia eu acho uma tremenda falta de educação. Eu sentava na mesa, tava todo mundo ali, eu comia, acabava de comer, levantava, saía e ia resolver minha vida. E foi uma coisa que por muito tempo ela foi muito forte em mim. Eu não conseguia ver sentido naquilo. Eu falei, cara, por que as pessoas fazem isso? E uma ex-namorada minha, quando a gente ia almoçar, final de semana na família dela, um dia ela falou, cara, é muito feio o que você faz, você sempre levanta assim, meus avós estão na mesa e tal. Presta atenção nisso, tenta ficar com a gente. E aí eu falei, pô, cara, mas eu acho tão bobo. E ela falou, pô, mas eu cresci assim e tudo mais, faz esse esforço. Eu falei, beleza. E eu fiz. E aí eu percebi que era uma coisa legal. Era um movimento de interação entre as pessoas, você não tá mexendo no celular, você tá presente ali de fato, comendo e conversando sobre aquilo. Então eu mudei minha opinião. Eu percebi naquele momento que eu não era o dono da razão. Jantar à mesa, fazer as refeições à mesa com a família não era uma coisa idiota. Eu que era um idiota por achar isso. Só que perceba que até o momento eu tinha uma visão limitada pelas minhas experiências, ou no caso pela ausência da experiência, que me fazia achar que aquilo ali era uma pura perda de tempo. E eu tô usando um exemplo bem simples, bem bobinho, e a gente pode se aprofundar muito mais com outros exemplos complexos que você vai ver aqui ao longo desse vídeo. Curte aí, o infeliz. Você consegue perceber como aquilo que eu considerava um fato era somente uma interpretação pessoal com base na ausência de uma experiência minha? A verdade é que a gente faz isso o tempo inteiro. Todos nós fazemos isso no tempo inteiro, em diversas camadas, em diversos aspectos da vida. A maioria das coisas que tomamos como fatos são simplesmente opiniões nossas. E eu dei um exemplo muito simples. Mas vamos aprofundar um pouco essa conversa olhando para coisas não tão óbvias assim. E eu não vou aprofundar tanto, porque senão a gente vai perder muito foco. Porque isso aí se encaixa pro padrão de pessoas que atraímos, os relacionamentos que nós entramos, as pessoas que nós criamos amizade, falta de emprego, enfim, tudo isso aí está relacionado com essa nossa forma de interpretar as coisas. Mas vamos lá. Um outro exemplo clássico é o adestramento. É um senso comum que o reforço positivo funciona muito mais do que a punição pelo erro. Só para deixar claro, quando você está dando um biscoito pro cachorro que fez uma coisa certa, você está fazendo um reforço positivo. Isso não é só para animais, beleza? Vale também para seres humanos. A palavra adestramento não é um termo exclusivo do mundo animal. Certa vez,
um professor entrou num projeto com instrutores de voo da aeronáutica. Ele precisava treinar esses instrutores em relação à psicologia do treinamento. E ele levou essa ideia do adestramento para lá. Um de seus alunos levantou a mão em protesto com uma opinião um pouco diferente. Ele falou o seguinte: olha só, muitas vezes quando um aluno meu realiza uma manobra excelente e eu elogio, logo em seguida ele faz uma manobra piorada. Ele não consegue manter aquele padrão de desempenho. Enquanto que muitas vezes, quando um aluno faz uma manobra ridícula, horrorosa, uma merda, e eu dou um esporro nele, eu brigo com ele, logo em seguida ele faz algo bem melhor. E aí, no inverso desse cara, ele já definiu o seguinte: se eu elogiar o cara que tá fazendo bem, ele vai fazer merda. E se eu der porrada no cara que tá fazendo merda, ele vai melhorar. Então perceba, a partir da experiência pessoal dele, dos momentos que ele viveu, dos anos dele de prática como professor, ele reiteradamente viveu essa situação de elogiar e o cara cagar o pau, e quando o cara cagar o pau ele briga e o cara manda bem. Foi criada uma crença na cabeça dele. E agora você pode estar se perguntando: quem está certo e quem está errado nessa história? São visões de mundo diferentes. A realidade é muito mais simples. Quando você pratica alguma atividade, é natural que você passe por uma curva de aprendizado e desempenho. E essa curva ela varia um pouquinho para mais e um pouquinho para menos, conforme você vai executando tal atividade. Quando você realiza uma manobra muito acima da sua capacidade atual, uma manobra excelente, é muito provável que a próxima manobra que você realize esteja abaixo dessa anterior. Ela volte mais próximo para essa linha normal. Enquanto que, se você realiza uma manobra absurdamente horrorosa, muito errada, a tendência também é que a próxima manobra seja um pouquinho melhor, que ela esteja mais próxima da linha que você já segue, do seu nível de aprendizado. Parece meio óbvio eu te falando isso agora, né? Mas talvez você não tenha percebido isso. Na realidade, não existe qualquer relação com o fato dele estar elogiando ou brigando com o aluno para ele ter um desempenho bom ou ruim. Estatisticamente, ele tende a se manter mais próximo do seu nível. E essa história é real. Ela aconteceu com o professor Daniel Kahneman. Acho que é Kahneman. Talvez você conheça, autor do livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Agora eu convido você para pensar em uma interpretação sua sobre algum fato. Alguma opinião que você talvez trate como certeza. Realmente é um fato ou é só uma forma sua de interpretar aquilo? Quando você se dá conta desse movimento que a gente faz, o natural é que você preste mais atenção nas suas opiniões. Preste mais atenção na sua forma de interpretar o mundo. Será que você não acha que nenhuma mulher presta só porque suas últimas 2 ex-namoradas traíram você? Ou que você se considera absurdamente incompetente por ter fracassado no último emprego? Ou quem sabe você considere um liderado seu um péssimo funcionário porque ele cometeu um erro ou talvez 3 erros, o que não quer dizer grande coisa no espaço amostral. Será que você não acha que um amigo seu não tem qualquer consideração por você simplesmente porque em 20 anos, no seu último aniversário, ele decidiu dar uma desculpa esfarrapada e não participar? Perceba que nós temos uma tendência a transformar nossas opiniões em regras, em fatos, o que não é certo. E principalmente, você precisa tomar cuidado para não transformar um caso isolado em uma estatística pessoal definitiva. Não é porque algo aconteceu 3 vezes que ele vai acontecer toda vez. Não é porque as últimas 3 vezes que você usou uma meia furada assistindo o jogo do seu time de futebol preferido ele ganhou, que quer dizer que essa meia é sua meia da sorte. É por acaso. Todos nós criamos um olhar próprio sobre o mundo. E a gente usa esse olhar para filtrar nossas percepções, extraindo dados do oceano de informação que nos inunda diariamente. E cometemos centenas de erros por conta disso. Por isso precisamos estar muito atentos. Quer um outro exemplo bom? Por que uma pessoa de direita acha que o esquerdista é completamente imbecil, enquanto o esquerdista acha que o cara da direita é completamente imbecil? E ambos têm certeza de suas convicções. É muito fácil. A partir da vivência, da experiência de um, ele vai estar mais inclinado para um lado e ele terá certeza daquilo que cabe à sua forma de ver o mundo. Então não é difícil pensar que um cara que nasceu muito na pobreza, que ele tenha passado por dificuldade, dependido muito do auxílio do governo e que talvez um político mesmo que tenha sido um filho da puta tenha ajudado ele de alguma forma, pega esse viés e vá pro lado da esquerda, enquanto que um cara que sempre foi empresário, teve uma condição de vida melhor, né, e tudo aquilo que a gente tá cansado de saber, tenha enviesado pro lado da direita e tenha certeza das suas convicções. A realidade é que muitas coisas estão certas e erradas em ambos os lados. E olha só, isso aqui não é um vídeo político, tá? Só tô dando um exemplo meio óbvio. Olha outro exemplo legal. Você sabe aquele cara que era pobre e ficou rico? E ele tinha um viés mais de esquerda, ele foi pro lado meio que da direita? Isso acontece justamente por ele ter tido novas experiências, novas vivências, que fizeram ele entender mais o lado da direita. E levaram ele pra esse lado. Então pensa comigo, imagina que esse cara, ele vendia água no sinal. E aí ele dependia de auxílio e tudo mais. Só que ele decidiu trabalhar muito, se esforçar muito, e por conta disso ele começou a ser recompensado, ele começou a ganhar dinheiro, ele abriu uma empresa, começou a contratar pessoas, e percebeu talvez que um governo altamente assistencialista, garantista, estava atrapalhando ele de crescer o negócio dele. E aí nesse processo ele foi enviesando mais pro lado da direita e começando a se importar menos com o lado assistencialista da vida. Enfim, percebe que ele
viveu os dois lados e ele transitou de um para o outro a partir da sua experiência. Da mesma forma que poderia muito bem um cara que nasceu em uma família de empresários, tudo enviesado para esse lado, ter perdido muita grana, falido, desistido da vida e decidido que o governo precisa fazer tudo pela vida dele. Lembrando que isso não é um vídeo político, embora pareça nesse momento. Na verdade, o que a gente precisa aprender mesmo é não tirar conclusões sem interpretar bem os fatos por pontos de vista diferentes. Porque muitas vezes a gente pode tirar conclusões erradas. E eu acredito, pessoalmente, que a maioria das vezes a gente tira conclusões erradas. Perceba se você não está jogando rápido demais ou se você não está tendo uma visão muito superficial sobre o assunto. E principalmente, assuma a ideia de que você pode estar enganado com a sua opinião. Você pode estar errado. E está tudo bem você errar ou mudar de opinião. Isso não vai fazer você ser menos do que você é. E é importante que você entenda que a sua visão de mundo é completamente limitada e distorcida pelas suas experiências. Entendendo isso, você começará a questionar muito mais e se questionar. O que vai aumentar muito sua percepção da realidade do mundo. Aumenta seu senso crítico, naturalmente aumenta a sua inteligência e torna você uma pessoa mais madura. E olha só, aquela palavrinha chata da moda, mais empática. E olha que legal, quando você consegue enxergar o mundo dessa forma, quando você consegue olhar para uma pessoa, para a opinião de uma pessoa, ouvir o que ela está falando, saber que aquilo é somente um reflexo das experiências que ela viveu na vida dela, você se torna até mais persuasivo, porque você consegue conectar com a forma de pensar daquela pessoa. Se você for um pouco além, entender talvez um pouco da história de vida daquela pessoa, você consegue falar, não, peraí, ela está falando isso porque ela viveu X, Y, Z. Ela pintou o cabelo de azul porque o pai dela fugiu quando ela era criança. Ai, caralho. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero melhorar muito. Eu espero estar cada vez mais solto conversando com vocês. Eu anotei alguns tópicos aqui para eu lembrar de falar. O óbvio precisa ser dito, o óbvio precisa ser explicado, desenhado, traduzido. E eu espero que esse vídeo tenha somado para você de alguma forma. Se você tem alguma dúvida ou alguma coisa que esse vídeo tenha feito você pensar, uma opinião sua que você se deu conta de que é somente uma opinião sua e não um fato, comenta aqui embaixo. Ou me fale uma verdade óbvia aqui embaixo também, pra gente discutir sobre ela. Quanto mais a gente interagir, quanto mais você falar aqui, mais eu consigo trazer um conteúdo legal pra você e a gente conversar sobre diversos assuntos. Estamos todos aprendendo junto. E se você quer aprender mais, se você quer se tornar uma pessoa mais inteligente, uma pessoa melhor para todas as pessoas ao seu redor, eu convido você a embarcar nessa jornada comigo, a se inscrever, ativar a porra do sininho aí. Esse é um canal sobre desenvolvimento pessoal e eu não estou falando como um cara que chegou onde quer chegar. Eu acho que ninguém de fato já chegou onde quer chegar. Mas como um cara que está passando por um processo de melhoria. Se você me acompanha no Instagram, se você me segue talvez há 2, 3 anos, você viu quanta coisa eu consegui mudar nesse período de tempo e eu espero mudar muito mais coisas daqui pra frente. E eu ficaria muito feliz se você estivesse comigo, seguindo esse caminho, se tornando melhor, se tornando mais inteligente, se tornando uma pessoa melhor, se desenvolvendo profissionalmente, ganhando mais dinheiro, enfim. Talvez sendo menos filha da puta, menos chato, menos suportável, lavando esse sovaco direito, se arrumando igual um ser humano normal. Eu já falei chato? Deixe pra mim aqui embaixo a sua opinião. E lembre-se que ela pode ser somente a sua opinião e não um fato. Isso é uma forma boa de fechar, né? Ontem eu tava conversando com uma amiga minha e ela falou o seguinte: ela foi participar de uma entrevista importante pra ela, de um emprego. Ela disse que sabia que ela podia ter ido muito melhor, que ela não foi boa o suficiente e tudo mais. E eu tinha acabado de escrever esse roteiro e eu pensei nela logo com esse exemplo. Perceba como a interpretação dela da vida dela pessoal se torna apenas uma opinião. Eu falei pra ela o seguinte, falei, cara, você já parou pra pensar que toda vez na nossa vida, logo depois que a gente faz algo, a gente tem a sensação de que podia ter feito mais? Porque a gente simplesmente teve mais tempo pra pensar? Você aí, você vai dizer que nunca entrou numa discussão e algumas horas ou dias depois você estava tomando banho e você teve a resposta perfeita para aquela discussão, o argumento perfeito, simplesmente porque o seu cérebro teve mais tempo para processar aquelas informações e pensar em algo que não foi ali no improviso na hora. Eu falei para ela, olha só, não é que você foi mal ou que você tá ruim, tá abalado a cabeça, não. Você simplesmente foi uma pessoa normal, que é óbvio que daqui a pouco você vai ter respostas melhores, como já passou um tempo. Perceba que ela mesma estava se jogando na armadilha e eu disse algo meio óbvio para ela. E eu espero ter despertado alguma coisa positiva na cabeça dela. Embora ela não tenha me respondido, provavelmente ela tenha ficado puta. Agora olha só, uma forma de você se desenvolver e não cair nesse tipo de coisa, por exemplo, é você se tornar mais inteligente, estudar mais, ler mais. Porque você vai ter mais repertório na sua cabeça e vai te permitir pensar em respostas mais rápidas no momento. Como esse, por exemplo, de uma entrevista ou de uma discussão. O que vai te evitar ficar vivendo arrependido depois, pensando que poderia ter respondido melhor naquela situação.